Bom, muito boa noite a todas e todas. Em nome da Conectas Direitos Humanos, eu gostaria de dar as boas-vindas a esse debate Conectas Cultura. Essa é a 4ª edição desse debate que nós organizamos em parceria com a Livraria Cultura. Antes de mais nada, agradecer aos nossos convidados, ao Cazé, que vai fazer o papel de mediação e que também vai poder apresentar depois cada um dos nossos debatedores aqui dessa noite. Agradecer muito a vocês que estão aqui presentes, acompanhando esse debate. Também a quem está nos acompanhando pela internet. O debate está sendo transmitido ao vivo. Agradecer também à Livraria Cultura por essa parceria e nos propiciar esse lugar para promover essa conversa. E, por fim, agradecer muito ao Fluxo, que está permitindo, né, que o debate possa ser transmitido ao vivo para que as pessoas possam acompanhar pela internet. Bom, o tema de hoje é como é ser migrante no Brasil. E esse é um tema que a Conectas Direitos Humanos, né, uma organização de direitos humanos, tem trazido para que seja colocado realmente como um debate franco entre nós aqui presentes e também para quem está nos acompanhando pela internet. Até porque esse é um momento importante na agenda da migração e um momento diferente que o Brasil se encontra nesse momento da migração. Então, o Brasil ele é um país de migrantes, né? Somos todos migrantes aqui, e nos últimos anos intensificou-se muito o número de pessoas que vêm de outros países para viver aqui no Brasil. Então, é um momento, de fato, para refletirmos sobre como o Estado brasileiro, como instituições democráticas, estão recebendo essas pessoas, mas também como nós, como sociedade brasileira, temos recebido essas pessoas, né? Então, acho que esse é um objetivo, até mesmo porque a conjuntura em que nós nos encontramos no Brasil ela é muito adversa a uma abordagem de direitos humanos para a migração. Nós temos uma legislação muito atrasada, defasada e violadora de direitos humanos. Entre os países da nossa região, aqui da América do Sul, o Brasil é um dos que está mais atrasado, tanto em termos de legislação como em termos de políticas públicas, né? Então, acho que esse é um dos temas que nos coloca realmente. É um novo momento, recebemos mais pessoas nos últimos anos e temos esses atrasos institucionais da própria lei com relação a isso. Então, enfim, queria realmente dar muitas boas-vindas a todos e todas aqui. Dizer que, como nós estamos acompanhando, transmitindo o debate ao vivo, os internautas podem participar também, mandando perguntas, mandando comentários. É só usar no Twitter o hashtag #EuMigrante, tudo junto, sem o i, #EuMigrante, com perguntas, comentários que, enfim, vão ser passadas aqui para o Cazé, também para ajudar na nossa mediação e trazer cada vez mais gente para o debate, né? Esse é o objetivo do Conectas Cultura, é trazer temas da agenda de direitos humanos para que a gente possa discutir com um público amplo aqui na nossa cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, obrigada aqui pela participação e passo a palavra ao Cazé. Obrigada. Muito boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo através da transmissão do Fluxo pela internet. E muito obrigado aos nossos participantes. Vou apresentar cada um deles e passo a palavra logo a eles. Bom, ela é professora de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da USP, foi uma das especialistas que ajudou na elaboração dessa nova proposta da reforma da legislação migratória brasileira. Por favor, uma salva de palmas para ela, que é Deise Ventura. Aqui do meu lado esquerdo tenho ela, que é uma das fundadoras do projeto Si Yo Puedo, que promove orientação para jovens migrantes, em especial hispanofalantes. Uma salva de palmas para Verônica Yuhará. Do meu lado direito, ele é representante do Brasil, aqui no Brasil, da Acnur, da Agência da ONU para Refugiados. Uma salva de palmas para Andrés Ramírez. E aqui do meu lado esquerdo eu tenho ele, jornalista e doutor em ciência política, conselheira do Fundo da ONU para Formas Contemporâneas de Escravidão e coordenador da ONG Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu começo com alguns dados rápidos aqui. Segundo dados da ONU, né, de 2013, haviam 232 milhões de imigrantes no mundo inteiro. Ou seja, uma a cada 33 pessoas vivia num país diferente de onde nasceu. Desse total de 232 milhões de imigrantes no mundo inteiro, apenas 0,6%
se encontrava no Brasil. Ou seja, 1.400.000 migrantes vivendo hoje no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça de 2011. Então, só para você ter uma ideia, existem mais brasileiros vivendo fora do Brasil, são 2,5 milhões de brasileiros, segundo Itamaraty, que vivem fora do Brasil. Então, são muito mais do que os migrantes vivendo dentro do nosso país, que são em torno de 1.400.000. Colocados esses dados, eu parto então para a primeira pergunta, uma pergunta geral, uma pergunta de apresentação, que é: será que o Brasil acolhe os migrantes como deveria? Ele faz o que pode ou pode fazer mais? Eu gostaria de começar então tendo a resposta da Verônica. Tem um microfone? Tem. Bom, primeiro, boa noite. Agradecer primeiro a Conectas, né? Na verdade, nem sei bem porque que eu fui escolhida, né? Não sou especialista, acho que eu sou experimento, né? Nessa situação. Falando em acolhimento, né? Acredito que dentro desses números, né, é importante também falar que tem 1,5 milhão de imigrantes, né, e que quase mais de 80%, né, deles estão concentrados na cidade de São Paulo, né, de São Paulo. Então, daí a importância da gente estar nesse debate hoje. E dentro ainda desse, né, número, a partir do ano passado, né, segundo o censo, né, após os portugueses, a comunidade boliviana é a mais numérica. Então, acredito que seja um dos argumentos, né, de eu estar aqui. O acolhimento, acredito, da chegada dos imigrantes é diferenciado, penso eu, né? Depende muito de quais são os motivos da migração, né? Eu sempre brinco com a dualidade, né? É muito diferente você ser imigrante rico e é muito diferente ser imigrante pobre, né? Então, a dualidade do imigrante pobre, obviamente, vai repercutir também nas condições que ele tem na chegada do país e de como ele vai ser acolhido a partir disso, né? Então, se a gente considerar o meu tipo de imigração, que foi por condições econômicas da minha família, na verdade, né, que faz tempo que eu estou aqui, mas as migrações por condições econômicas, eu acho que são elas as que acabam atravessando um pouquinho mais de barreiras nesse bem acolher, né? Porque são elas que, às vezes, não são muito aceitas, são elas que são enxergadas como roubar o emprego do outro, né? E são elas que acabam passando pelas dificuldades, né, dessa imigração mais contemporânea. Porque se a gente pensar em imigração é muito antigo. Mas se a gente pensar em imigração da década de 80 para agora, né, é uma migração contemporânea. E se a gente pensar em imigração de andinos, então, eu acho que é a que mais salta aos olhos dentro das escolas, dentro nas ruas. E é essa que, às vezes, acaba levantando mais e pondo em xeque-mate mesmo essa boa fama, né, do brasileiro e do paulistano ser acolhedor. Então, acho que tem algumas coisas a melhorar. Com certeza, e vai aparecer, né? Eu queria só te agradecer que você falou do projeto Se Eu Puedo, né? Na verdade, a gente não é entidade, o convite veio como associação, né, no flyer, mas a gente não é nenhuma organização, não é entidade, somos um coletivo mesmo, que, enquanto cidadãos, está tentando dar a mão para o outro cidadão imigrante ter acesso à educação, principalmente. Passo a palavra, então, a Deise. O Brasil está fazendo o que pode ou o Brasil pode fazer mais quando o assunto é acolher os migrantes? Boa noite, Cazé. Boa noite, todo mundo. A gente vê vultos daqui, porque estamos contra a luz, mas são vultos muito bem-vindos. O Brasil não faz o que deve fazer, está muito aquém, e ele começa a fazer errado quando ele dá a impressão de que existe uma invasão de estrangeiros, de imigrantes, que o Brasil vive um drama. Então, a gente vê as manchetes, o número de refugiados, o Anderson vai falar disso depois, aumentou o número disso e daquilo outro. Então, a minha ideia inicial é pensar um pouco melhor sobre os dados que tu acabas de apresentar para ver qual é a situação do Brasil nisso tudo. Desses cerca de 240 milhões de imigrantes que nós temos hoje no mundo, a ampla maioria, 80% deles, vivem em 10 países. Esses países são Estados Unidos, Rússia, França, Espanha,
Reino Unido. Se nós pensarmos que hoje nos Estados Unidos 13% da população é de estrangeiros, nós entendemos o que significa o Brasil ter quase 200 milhões de habitantes e ter 1,5 milhão de estrangeiros. Significa nada. Tá? Nós não somos um país visado preferencialmente pelas migrações internacionais. E se nós pensarmos em determinadas profissões, para falar numa bem provocativa, que é a profissão do médico, que causou tanta polêmica nos últimos anos no Brasil, nos Estados Unidos nós temos 24% dos médicos estrangeiros. No Reino Unido esse número chega a mais de 37%. Então, a depender do setor de trabalho, nós temos ainda uma presença, eu estou usando a palavra estrangeiro de propósito, depois a gente pode comentar a grande diferença entre usar essa palavra e a palavra migrante ou refugiado, mas o fato é que não há nada de assustador no que acontece no Brasil. O brasileiro sai muito também, ele emigra muito, e isso acontece porque nós vivemos uma nova fase da história, simplesmente isso. Não explica tudo, mas explica muito desse fenômeno. Nós lemos o relatório que a Oxfam publicou agora em janeiro sobre as desigualdades no mundo, com dados de nenhuma entidade revolucionária, do Credit Suisse, né? Não, ou seja, é o mundo desenvolvido mesmo que está constatando o seguinte: 1% da riqueza do mundo, 1% da população do mundo detém 48% da riqueza do mundo. E 80% da população mundial tem 5,5% dessa riqueza. A partir daí, a gente começa a entender por que as pessoas precisam se mexer. Algumas querem se mover e outras precisam ir atrás de trabalho, de uma vida melhor, ou escapar a um conflito, ou fugir da mudança climática. Talvez o nosso próximo debate não seja em São Paulo, não é? Quer dizer, algo que parecia tão distante. Então, resumo da ópera. Mover-se é um direito. Isso não está consubstanciado na legislação brasileira. Existe um direito generalizado de saída no mundo. Todo mundo pode sair, salvo uma ou outra ditadura que ainda persiste e restringe o direito de saída do seu cidadão. Mas o direito de entrada é condicionado, limitado e negado na maior parte do mundo. E nós precisamos, o Brasil precisa ser uma referência de mudança dessa forma de encarar a mobilidade humana, inclusive porque nós rapidamente vamos ter que nos mexer se as mudanças climáticas continuarem acontecendo. Começa por uma legislação da ditadura militar, segue por uma grande falha nas políticas de acolhida e termina por essa ideia da sociedade brasileira de que o migrante vai roubar o seu lugar, de que vai aumentar a criminalidade, todos esses mitos que foram forjados e são divulgados agora, e particularmente com a chegada de imigrantes negros, o racismo de uma sociedade que não superou sequer o escravagismo ainda. Então, a gente tem muito para melhorar, Cazé. André Ramírez, na sua percepção, o Brasil está fazendo o seu dever de casa ou não? O Brasil está reprovado, por enquanto. Okay. Boa noite. Obrigado pelo convite. E a verdade é que é uma pergunta muito, muito importante que faz que todo mundo tenha que refletir sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, em termos dos fluxos de pessoas que estão chegando ao país de maneira crescente, sobretudo nos últimos anos. A verdade é que eu gostaria de fazer uma diferença em minha intervenção para tentar me enfocar mais no tema dos refugiados, mais que nos migrantes em geral. A primeira reflexão que eu queria colocar aqui é que todos os refugiados são migrantes. Aí não tem nada demais. Não é que um refugiado seja uma pessoa que não tem nada a ver com os migrantes. Agora, já nem todos os migrantes são refugiados, que é outra coisa diferente. E o caso que os refugiados, dizer que os refugiados são migrantes é importante porque todos eles tiveram que abandonar seu país. Mas tem uma grande diferença com os migrantes em geral. Que esse abandono, esse deslocamento, sempre foi um deslocamento forçado. Nenhum dos refugiados teve a escolha de abandonar seu país. Nenhum dos refugiados tentou de sair de seu país por tentar de ter uma vida melhor. É por isso que não é por acaso que a nível mundial, mais de 80% dos refugiados do mundo ficam nos países da vizinhança, que quase sempre são países muito pobres. Ou seja, a lógica do fluxo dos refugiados é bem diferente da lógica do fluxo dos migrantes, no sentido que
os refugiados estão procurando salvar suas vidas. E se falamos que mais de 80% dos refugiados ficam nos países da vizinhança, que são os países pobres em desenvolvimento, estamos falando de países extremadamente pobres. Estamos falando dos países da África subsaariana, estamos falando do país do Oriente Médio. Por exemplo, agora temos mais de 3,5 milhões de refugiados sírios. E 97% dos refugiados sírios ficam nos países da vizinhança, na Jordânia, no Líbano, na Turquia e Iraque. Iraque é um país que está em guerra após o tema daquela invasão americana e britânica do ano 2003, do 20 de março do ano 2003, continua em guerra. E mesmo que está em guerra, está ainda assim recebendo sírios. Então, estamos falando de países em desenvolvimento, em condições muito precárias, em condições muito pobres, mas que, além disso, estão ainda recebendo refugiados. Então, quando falamos disso, temos que levar em conta que o Brasil é um país que está muito afastado dos principais conflitos internacionais. Mas, mesmo assim, sobretudo nos últimos anos, está aumentando muito o número de chegadas ao Brasil. Porém, estou totalmente de acordo com o que foi colocado aqui pela professora, no sentido de que, mesmo que está aumentando muito o número de pessoas que estão chegando ao país para solicitar o refúgio, ou migrantes em geral, mesmo assim, o peso específico da população migrante em geral e refugiada em particular é ainda pequeno. E não dá para a gente se assustar e pensar que estamos em uma situação de uma invasão de migrantes ou de refugiados. O número e a porcentagem de refugiados é ainda muito pequeno. É verdade que tem aumentado muito. Eu vou dar assim rapidamente uns dados. No ano 2010, chegaram aqui no país 560 pessoas para solicitar o refúgio. O ano seguinte, 2011, chegaram um pouquinho mais de 1.000. No ano 2012, chegaram 2.018. No ano 2013, chegaram 5.700. E o ano passado, chegaram mais de 9.300 pessoas solicitando refúgio. Ou seja, todos os anos está aumentando expressivamente o número de pessoas que estão saindo, fugindo desses países para chegar até o Brasil. Mas mesmo assim, falar de mais de 9.300 pessoas que solicitaram o refúgio em um país do tamanho do Brasil, tanto em termos econômicos, quanto em termos geográficos, quanto em termos da população, é ainda um número muito pequeno. Agora, respondendo rapidamente à pergunta, o Brasil pode fazer mais? Claro, pode sim. E eu acho que seria subestimar o Brasil, dizer que o Brasil já fez tudo o que poderia fazer para poder responder ao tema dos refugiados e dos migrantes em geral, sendo que é um país que tem um tamanho e uma grande dimensão para poder sim fazer bem mais. Ok, muito obrigado. Leonardo Sakamoto, por favor. Na sua opinião, o Brasil está fazendo o que pode? Pode fazer muito mais? O Brasil não quer. É que assim, a gente tem uma coisa engraçada nessa história da... Eu vou dividir em duas partes a questão da migração. Primeiro tem uma questão econômica, né? As pessoas falam, não, os haitianos estão invadindo, os haitianos vão ocupar, vão roubar emprego. Na verdade, o pessoal imigrante, principalmente da África Ocidental e do Haiti, que estão vindo para o Brasil, bem como latino-americanos, bolivianos, peruanos, paraguaios, vêm aqui para preencher subemprego. Essa é a verdade. Está diminuindo de uma forma assustadora a quantidade, nas últimas décadas, você vai ver a quantidade de pessoas brasileiras e brasileiros que querem continuar sendo, por exemplo, costureiros e costureiras. Então, o que acontece? Abre um flanco. Hoje, o proletário urbano, o jovem proletário urbano, não quer ser costureiro, não quer ser trabalhador empregada doméstica, ele vai ser o quê? Atendente de telemarketing, que é o proletário urbano contemporâneo. Sobra um monte de vaga, tem demanda de trabalho na costura, tem demanda de trabalho em frigoríficos, tem demanda de trabalho em uma série de atividades que são extremamente penosas, são extremamente danosas para o organismo, são extremamente precarizadas. E essas atividades acabam sendo preenchidas por esses imigrantes. Na verdade, em primeiro lugar, a gente deveria agradecer e muito, porque é um favor que eles fazem por suprir exatamente essa força de trabalho que a gente não quer, né? Que a gente não quer. Você vai pegar boa parte dos haitianos que estão vindo para o Brasil, batem em São Paulo e acabam indo para frigoríficos na região sul do Brasil, onde são transformados, onde são moídos, né, praticamente.
Então, é uma questão econômica, em primeiro lugar. Existe demanda, existe força de trabalho. E aí o Brasil precisaria... Aí a discussão não é só uma discussão de situação de documentação desse imigrante ou não, mas também da gente entrar e rever a situação, o processo econômico de exploração desse pessoal para tentar entender o quanto a gente pode avançar. Porque tentativas de mudar e garantir mais direitos trabalhistas para imigrantes sofrem restrição muito pesada por parte dos empregadores brasileiros. E eles adoram imigrantes porque não são sindicalizados, não têm rede de proteção, né? Então é fácil de explorar. Agora, a minha resposta, eu também queria aproveitar para tocar um outro assunto. A gente tem um fluxo migratório gigante no Brasil, não necessariamente de fora do Brasil para dentro, mas de dentro para dentro. Você tem uma grande quantidade de imigrantes que saem de regiões pobres do Nordeste e ainda vêm numa situação pendular para o Sudeste e de volta para o Nordeste, ou do Nordeste para a região de fronteira agrícola amazônica, devido ao fato de também ter demanda por trabalho, né, com que seja necessário força física. Você vai pegar na região de fronteira agrícola amazônica, derrubada de mata, roço de juquira, produção de carvão vegetal. E aí é tudo, por boa parte, por migrantes maranhenses, piauienses, alagoanos, sergipanos, cearenses e outras regiões com baixos índices de desenvolvimento humano. Você tem cerca de 800 mil cortadores de cana no Brasil ainda. Esse pessoal vem para o estado de São Paulo, vem cortar cana, não é contratado o ano inteiro pela empresa. É muito interessante, a usina de cana, ela faz o quê? Ela contrata esse trabalhador por 8, 9 meses e depois despacha os outros 3 meses para ele viver de seguro-desemprego lá na sua terra. E aí, depois disso, o governo federal ainda vem e muda a lei do desemprego, aquela ideia de jirico, né? De mudar a lei do seguro-desemprego, fazendo o quê? Ah, não, agora precisa de 18 meses trabalhados, né? Precisa de mais tempo trabalhado, 16, 18 meses, para garantir o seguro-desemprego. O problema é que o jovem que está entrando no corte de cana e vem para São Paulo cortar cana, passa 9 meses trabalhando, volta para lá, e como é que ele sobrevive os outros 3? Ou seja, não é só... A gente tem que lembrar que não é, a gente tem, além das leis internacionais, que a gente precisa estar de olho, a gente precisa garantir, né, que a atualização dessa legislação, que o Brasil é uma vergonha que não tem atualizado ainda, mas também a gente precisa tratar bem os migrantes dentro do Brasil. Porque ainda depois de 50 anos, São Paulo maltrata nordestino. Né? E fala, os nordestinos ajudaram a compor esse estado, né, e maltrata. Da mesma forma que, de forma oposta, sulistas, que vão desenvolver, que vão implantar empreendimentos agropecuários no Mato Grosso ou no Pará, têm um outro tratamento na migração. Novamente, a questão do dinheiro. Né? O dinheiro, de certa forma, ainda fala mais alto. O problema é que, muitas vezes, a gente não se liga que a gente percebe, às vezes, o preconceito contra o migrante externo, só que a gente não percebe o quanto está sendo preconceituoso com o nosso vizinho. Muito obrigado, Leonardo. Feitas as devidas apresentações, essa é a primeira colocação de cada um deles, né? Ficou muito claro que nenhum deles está satisfeito com a atual situação, com a maneira como o Brasil vem tratando os migrantes. Vamos tentar entender, então, como é que funciona a lei hoje em dia. A lei atual ela é conhecida como Estatuto do Estrangeiro, é de 1980, do tempo da ditadura, né? O que diz essa lei e quais são as consequências dela? Deise, você pode nos ajudar a entender isso, por favor? Queria dizer que eu estou usando o telefone para twittar, viu? As frases boas que surgiram aqui. Muito resumidamente, uma lei... Todo mundo pode fazer isso também com a hashtag EuMigrante. Lembrando que você que está assistindo, que não está aqui presente no teatro, também pode mandar suas perguntas através do Twitter ou do Facebook com a hashtag EuMigrante. Vamos lá. Para dizer muito rápido, tem muito a ver com o que o Sakamoto acaba de dizer. Lei de 1980, assinada pelo Figueiredo. A lei de segurança nacional, só falta o número do passaporte do estrangeiro que eles querem expulsar nesse momento. Tá? Então, é uma lei que proíbe a participação política. Não é um acaso que o migrante tenha dificuldades com a participação política. Ele sabe que isso pode comprometê-lo. A ideia de que, não, mas o Brasil não tem cumprido essa parte podre do Estatuto do Estrangeiro é uma falsa ideia. O Brasil deporta também, o Brasil expulsa também. E não é possível dizer para o migrante, olha, participe politicamente. A gente garante que a gente não vai cumprir a lei, né, nesse ponto. Isso não pode ser dito. Então, proíbe, inclusive, passeatas, desfiles,
possibilita o Estado brasileiro expulsar qualquer estrangeiro que seja considerado uma ameaça à segurança nacional, a lei diz assim, que se entregue à vadiagem ou à mendicância. Não é? Quer dizer, é uma lei desse tipo. Não vou recitá-la toda para vocês, mas, em resumo, proibição de regularização migratória de quem entra aqui irregularmente. Isso é um grande obstáculo. A pessoa entrou sem o visto ou sem autorização devida, a lei proíbe a regularização. Para sanar essa proibição, é preciso fazer periodicamente leis de anistia. Vejam bem, né? Olhem essa expressão, anistia, como se fosse perdoado um crime, não é? Que é o crime de migrar, no caso. Uma lei que cria uma burocracia enorme para todos os procedimentos relativos à residência, à naturalização, e que, então, veda não só a participação política do migrante, mas existem proibições incríveis, como, por exemplo, o migrante não pode usar radioamador. Tá? Ele não pode fazer parte do corpo editorial de uma publicação. E por aí vai. A gente entende facilmente essa lei na ditadura. A gente não entende na democracia. Quer dizer, ela não tem nexo. É difícil mudar a lei. Curioso, se vocês olharem a versão compilada do Estatuto do Estrangeiro, que vocês acham facilmente no Google, vocês vão ver que ela foi mudada em dois momentos recentes, 2013 e 2014. Por quê? Por causa da Copa. Tá? Então, naquilo que ela precisou ser adaptada para resolver problemas pontuais do Poder Executivo, ela foi. Mas, que curioso, toda essa parte podre não foi mexida. Tá? Bom, existem alguns projetos que tramitam visando modificar essa legislação, mas existe uma outra questão extremamente importante, que é a Constituição brasileira, que não possibilita ao migrante votar. Então, aqui nós temos, digamos assim, um pecado original. Antes mesmo de falar da legislação, que, claro, que já deveria ter sido mudada, era tarefa da democracia brasileira, é o legítimo entulho autoritário, esse Estatuto do Estrangeiro, mas a Constituição Cidadã, de 1988, não conseguiu superar esse problema. Os migrantes já votam em diversos países do mundo, inclusive na maior parte dos estados da América do Sul. E aqui não votam. Aí existem propostas de emenda constitucional, também diversas, tramitando, e acredito que essas duas medidas, então, são urgentes. Possibilitar ao migrante o voto, a partir daí ele consegue estabelecer um diálogo com a classe política, né? Ele se torna interessante para a classe política, e também, por meio da legislação, tirar do migrante essa pecha de ameaça à segurança nacional. Resumidamente, é isso, Cazé. Verônica, você... O que você tem a nos dizer sobre isso, da experiência que você tem também com o seu coletivo? Como é que as pessoas se sentem sendo privadas, por exemplo, do direito de participação política? E não existe como eu posso dizer, não existe assim uma autoridade nacional migratória, né? Quando tem que se tratar de algum assunto relacionado com o migrante, ele tem que ir na Polícia Federal, por exemplo. Isso é um constrangimento?